Comissão dos Direitos LGBTs. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui da tribuna e também através da TV Câmara. Lhe concedo a parte de imediato, vereador Rafael. Vereadora Diló, quero fazer uma saudação à Cleonice, que está aqui presente, e dizer, Cleonice, que como uma frase do Papa Francisco diz, quem sou eu para julgar? E aqui na Câmara de Vereadores, através de uma indicação minha, nós solicitamos, então, à Comissão de Direitos Humanos a criação da subcomissão dos direitos LGBT. Então, foi instaurada aqui pela Comissão dos Direitos Humanos. E é bom também a gente trazer alguns dados, né, que no ano de 2016, essa mesma ONG, que a senhora ressalta, 343 vítimas de homofobia no Brasil, uma morte a cada 25 horas. E 27% desses crimes são cometidos com arma branca, né, que inclui enforcamento, apedrejamento, tortura e queima de corpo também. E o que mais preocupa são a questão das vítimas de suicídio, né, que é uma morte silenciosa. Mas, vereadora Diló, nós aprovamos no ano de 2015, aqui na Câmara de Vereadores, o Plano Municipal de Educação, a Câmara de Vereadores, e eu tive orgulho de votar esse Plano Municipal de Educação, projeto de lei 55 de 2015, aonde diz na meta 3.6, implementar políticas de prevenção à evasão originada por preconceito, discriminação racial, sexual de gênero ou contra pessoas com deficiência, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão com auxílio de profissionais especializados. E no 3.7 diz o seguinte, desenvolver amplo programa de acompanhamento de acesso e permanência dos estudantes matriculados no ensino médio, bem como amplo programa de prevenção e combate à violência e drogadição e orientação quanto à sexualidade. Foi aprovado aqui, vereadora Diló. Tenho orgulho de ter votado isso. Infelizmente, o nosso prefeito foi voto contra o Plano Municipal de Educação. Espero que ele se arrependa e atenda seu pedido da criação do Conselho Municipal LGBT. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Nós vamos aproveitar o nosso espaço para debater um pouquinho e comentar sobre a situação política nacional. Muitos vão poder perguntar, mas o que uma Câmara de Vereadores de Caxias do Sul pode fazer? Eu acho que, no mínimo, mostrar a nossa inconformidade e a nossa preocupação com o momento atual. Afinal de contas, Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, um estado altamente politizado, e que, graças a Deus, consegue ser um pouco diferente do resto da política do país. Então, eu acho que é justo esse parlamento fazer uma análise e se manifestar. Há mais de 60 dias atrás, nós dizíamos aqui da tribuna que o governo Temer era um governo moribundo. Hoje, nós ousamos dizer que é um governo que está em processo de desmanche, está se esfarelando. Lá atrás, tinha 1/3 dos ministros sendo investigados. E aí nós percebemos um governo desesperado em proteger os seus apadrinhados, dando foro privilegiado ao ministro do tipo do Moreira Franco. Conduziam Alexandre de Moraes com o seu histórico político ao STF. Isso nos ensejou a dizer que era um governo moribundo. E hoje, eu digo mais, a democracia brasileira corre sério risco, porque as manobras que a classe política vem fazendo para se proteger, para se perpetuar no poder, elas são muito preocupantes e muito perigosas. Vejamos o tratamento dado ao Aécio Neves. Não importa se foi candidato a presidente da República, se era presidente do PSDB. Não tiveram coragem de cumprir a lei. O STF amarelou na hora de julgar o Aécio. E isso cria precedentes muito perigosos. Os partidos políticos, na sua grande maioria, não representam mais o povo. Representam interesses de grupos. E aí começa a ficar complicado. Mesmo que se queira não fazer parte da política, que se queira colocar acima da política, eu sou gestor, eu sou isso, sou aquilo, nós somos seres essencialmente políticos desde a concepção e do nascimento. Então, não dá para nós imaginar que partidos políticos, da maneira que estão se comportando no Brasil, nós vamos ter alguma solução de forma democrática e tranquila nesse país.
Nós assistimos uma direita prometendo soluções mágicas que não existem e assistimos boa parte da esquerda burra e que não enxerga o Estado senão como um Estado paternalista. Não existe almoço de graça. Para que alguém ganhe alguma coisa, alguém tem que pagar, alguém tem que produzir. E esse país parece que vive um conto de fadas, onde imagina que vai melhorar a situação das pessoas sem sacrifício, sem trabalho, mas, acima de tudo, sem mudança na ética, na moral e no comportamento dos governantes. Nós assistimos um presidente da República, lamentavelmente, pela primeira vez, sendo denunciado por crime de corrupção, tendo a chance de se defender e dando um péssimo exemplo político, tentando desqualificar o procurador da República, que, na sua condição de procurador, fez uma denúncia fundada, cabida, em cima de uma investigação feita pela Polícia Federal. Então, nós estamos enxergando um governo que tenta se manter no poder, não com ideias, não com soluções, não com projetos, mas sim com apadrinhamento, com distribuição de cargos, com distribuição de benesses, anunciando ainda ontem 100 mil bolsas de estudo do FIES, aumento do Bolsa Família acima da inflação. Tchê, mas o problema do país é justamente o desequilíbrio das contas públicas e não se vê um gesto para normalizar isso. E quem mais vai sofrer com essa situação é a camada mais desprotegida. Nós assistimos a um Tribunal Superior Eleitoral, com a exceção de alguns ministros, passando uma verdadeira imagem de um tribunal político que não cumpriu com o seu papel, fazendo passar por constrangimento, tendo que tomar uma decisão totalmente envergonhada de alguns ministros que tiveram que dar um voto aí que não souberam nem sequer fundamentar o seu voto a favor da absolvição da chapa Dilma e Temer. Um STF, ao mesmo tempo, que tem que ser revisto. E eu defendo aqui que o STF tem que ser passado uma borracha e começar do zero. Tem ministros que têm mantido a sua postura, a sua correção, mas ele também está contaminado, em que pese a presidente, a Carmen Lúcia, ser uma ministra lúcida, equilibrada, mas não consegue mais estabelecer o domínio sobre os seus pares. Então, nós estamos vendo um modelo de governança onde não se aplicam os remédios necessários para a cura do modelo econômico, da situação do país, onde os congressistas não têm coragem de assumir o seu papel. Não têm coragem. Os deputados e os senadores, com raríssimas exceções, eles não têm coragem de cumprir com o seu papel, de tomar as medidas necessárias para o país. Eles estão sempre tomando as medidas de olho nas urnas do ano seguinte. E uma boa parte da população, infelizmente, que enxerga o Estado como um Estado paternalista, um Estado que pode tudo, que vai trazer as benesses, e por aí nós vimos isso no dia a dia, nos pequenos gestos. Nós temos uma Constituição, lhe concedo na sequência, vereador Bandeira, vou ter que pedir uma declaração de líder para concluir o raciocínio e vou lhe reservar um espaço. Nós temos uma Constituição de 1988 que traz mais de 170 vezes a palavra direito e apenas 4 vezes a palavra obrigação, e nem essas 4 vezes são respeitadas. E não são respeitadas nem pelo STF, nem pelo Tribunal Superior Eleitoral e muito menos pelo Congresso. Mas muito menos, de longe. O Congresso passa dia e noite pensando alguma maneira de alterar a Constituição para salvar o seu pelo, para salvar o seu couro. Então, eu não vejo outra saída senão o país zerar esse processo, criar uma Constituinte própria para isso, de notáveis, de pessoas com responsabilidade, e não feita por essa classe política contaminada, que não tem a menor condição de fazer nem sequer uma revisão da Constituição. Eu peço uma declaração de líder, senhor presidente, para prosseguir e dar a parte ao vereador
Bandeira. Uma declaração líder bancada do PTB, segue o vereador Adilódio Domênico. Eu não vejo como nós sair dessa situação sem uma Constituição mais igual, mais justa, que contemple efetivamente os interesses da nação brasileira e não de apenas de algum. Vereador. Lhe concedo na sequência, vereador Tomé. Então, nós precisamos que a sociedade faça um pacto com uma nova ordem moral, ética e judicial. Mas, acima de tudo, um pacto social onde todo mundo pense um pouco mais na nação e um pouco menos em si. O povo já não enxerga mais nesses governantes nenhum exemplo a ser seguido, lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu, pelo menos, não enxergo nenhum exemplo a ser seguido. E até ousaria dizer, vereador Rodrigo, se o PT tivesse sonhado que esse governo chegasse a esse ponto, teria votado pela saída da Dilma antes, para que se resolvesse essa situação mais rápido, porque conseguiram piorar e piorar bastante. Não, lamentavelmente. Nós temos que admitir que esse grupo que se apossou do poder não tem nenhum exemplo que possa ser seguido. E de poucos magistrados também sobra algum exemplo para ser seguido. Lamentavelmente, aonde que nós teríamos que começar fazendo a lição de casa. Então, nós estamos diante de um quadro dramático, difícil, aonde só mediante um pacto, começando por revisar esses altos salários, essas aposentadorias escorchantes, aonde ministros que deveriam dar o exemplo na sua aposentadoria se aposentam com 4, 5, 6 vezes o teto e com a maior cara de pau, como se isso fosse tudo normal. E aí fica se discutindo uma reforma da Previdência para penalizar justamente a classe mais pobre, mais humilde e que tem a sua aposentadoria menor. Eu lhe concedo a parte, então, o vereador Bandeira, na sequência, o vereador Tomé. Vereador Diró, muito obrigado pela parte, bem rápido, só também com minhas simples palavras aqui, eu quero dizer que, começando para a nossa cidade de Caxias do Sul, cada vez que a gente sai na rua aqui, a gente está sendo julgado, sim, por causa que estamos mal representados, colegas, desses corruptos, desses ladrão lá de Brasília, de cima. Então, a gente está, assim, sendo também, o desgaste é muito grande aqui na nossa região também. A gente sofre muito com isso, por isso que o povo está furioso, está a cada dia mais indignado. Mas eu vejo que tem que dar um basta, sim, nesse político corrupto. E aqueles que defendem os corruptos também, esses aí também. Aqueles que defendem o corrupto também estão junto. Então, tem que limpar essa situação. E os partidos, sim, também tem que começar, como bem você falou, a falar ou a sinalizar o que ele defende, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer, que trabalhe assim, com gente séria, pegar gente séria. Eu acho que é isso. Mais honestos, mais sérios, mais concentrados. Eu acho que é isso que a gente precisa. E não passar na mão na cabeça, como já foi falado aqui, esse político que estão envolvidos, é tirar os seus direitos políticos para que nunca mais ele assume qualquer coisa pública. E sabemos que temos vários, inclusive o partido envolvidos, vereador, do meu partido também, mas então, esse pessoal que estão envolvidos, seja de qualquer partido, que, cortaram mal pela Laís. Era isso, meu querido vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Bandeira. A sua parte, vereador Tomé. Obrigado, vereador. E para nós, assim, né, a gente, para colaborar com as suas palavras, a gente entende, assim, que foi muito oportuno você falar da corrupção nesse país, porque hoje está o sistema da justiça e está o sistema político também, né? Então, se juntou hoje onde que se percebe assim os interesses particulares de cada um, onde que cada deputado, cada senador, se percebe que a grande maioria deles tem culpa no cartório. Então, dessa forma, se a gente não começar a ter essas pequenas mudanças, eu acho que com o tempo a gente vai depurar isso aí, e certamente vai ser essa fase que nós vamos ter que ultrapassar e fazer essas mudanças. Então, obrigado, vereador, aí pela parte. Obrigado.
já lhe concedo a parte, vereador. Só para dizer que, lamentavelmente, nós temos uma inflação sob controle hoje, mas não por atitude do governo e não pela política econômica, e sim pelo arroxo, pela grande recessão. Então, quando eu ouço falar, infelizmente, alguns colegas nossos, economistas, se prestam para esse papel ridículo de dar a culpa para a inflação no preço da batata, do tomate, do não sei o quê. Inflação tem a sua origem nas contas públicas, na política de juros, e nós estamos vivendo uma inflação baixa a custo do sofrimento da nação brasileira, a custa talvez da pior recessão da história. Aguardem quando vier o resultado dessa conta. Senhor parte, vereador Edson. Ontem um dos jornais correntes aqui, vereador, na capa estampava exatamente isso, com relação ao Uniftec lá, não sei se Vossa Excelência lembra ontem, mais de 2.500 pessoas que estavam lá, mas à noite, muito mais ainda, em torno de 3.000 para 100 vagas. Esse é o preço que nós pagamos pela atual política, né, para 100 vagas. Mas ontem nós nos encontramos no elevador e Vossa Excelência disse que seria o primeiro a abordar esse assunto hoje, porque estava escrito no grande expediente. Inclusive, foi antes do nosso presidente da República dar a sua declaração, né, imputando ao outro a justificativa da ineficiência. E isso, vereador, é uma das coisas que nos faz pensar muito, porque, por mais deteriorada que as instituições estejam, e inclusive tem uma fala minha hoje no jornal, nós precisamos acreditar nas instituições. Esse é um grande problema, porque, por mais deteriorado que esteja o Supremo Tribunal Federal, ele nos representa judicialmente. Não tem como, não existe uma outra forma. E às vezes nós temos memória um pouquinho curta, um pouquinho seletiva. Nós não votamos nesse governo que está aí. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, fizemos campanha para a Marina no primeiro turno, e no segundo turno, para essa, tem que pagar. Então, quer dizer, para nós não era muita novidade o que está acontecendo. Nós já sabíamos disso, que ia acontecer, porque se o senhor botar duas pessoas que andam na mesma linha, é o que vai acontecer. Então, o que nós queremos hoje no Brasil é passado a limpo. Esse governo não se sustenta mais, isso todo mundo sabe. Agora, existem as instituições para que isso aconteça, porque nós não podemos querer pregar uma coisa que a sociedade não organizada possa fazer. Nós temos que ter a responsabilidade, inclusive nós, como autoridade de um poder constituído como vereadores, de alertarmos, e Vossa Excelência está fazendo isso. Nós precisamos mostrar isso para a sociedade. Porque, senão, vereador, se os vetores forem de forma descentralizadas, nós teremos aí na frente no Brasil, escute o que eu vou dizer para o senhor, uma baderna instaurada e não teremos condições mais de segurar a nação, porque hoje ela clama justamente por essa justiça. Nós também fazemos isso. O vereador Bandeira falou isso na sua fala. Nós todos os dias somos cobrados. O que vocês vão fazer? Qual é o poder que nós temos de fazer? Nós não temos. O que nós fazemos é acionar os nossos representantes, que nem sempre falam aquilo que nós pedimos. Na hora que eles estão na tribuna, eles falam o que querem. E aí o que nós vamos fazer? Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Senhor parte, vereador Renato. Vereador Adiló, parabéns pela sua explanação. Eu só faço uma pequena observação em toda a sua fala. Quando o senhor diz que não acredita em ninguém, em mais ninguém. Tá? Quando o senhor fala isso, o senhor está falando que não acredita, inclusive, no senhor. Né? E nós sabemos que a corrupção, ela existe, né? O grande problema do Brasil é os partidos políticos, não as pessoas, mas os partidos mesmo, que só visam os seus próprios interesses, fazem política visando os seus próprios benefícios, não a população. Mas eu creio em mim, e eu creio que existe muitas pessoas, né, que estão fazendo um bom trabalho, estão tentando, pelo menos, estão resistindo, né, que são pessoas corretas e que não são corruptas. Inclusive, acredito em Vossa Excelência também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Talvez não tenha me feito expressar corretamente. Não acredito mais nesse governo, em ninguém que está ali tentando nos representar. Tem que ser feito um novo pacto, né? É isso. É neste governo, essas pessoas aí não nos representam mais, né? Infelizmente, porque não dá, tu não tira ninguém. Então que a Lava Jato avance, que possa vir a limpo, todo mundo que tenha que ser responsabilizado, que seja responsabilizado para que nós possamos efetivamente clarear essa situação. É isso, senhor presidente, muito obrigado.